Olá, sejam todos bem-vindos à continuação aí de mais um audiobook. Eu falo continuação porque essa é a última parte que nós vamos estar lendo aí da Carta aos Romanos. E eu já quero agradecer a você que está com a gente, que tem acompanhado nossos conteúdos. Deus te abençoe, viu? Eu estou ministrando sobre a sua vida e sobre a sua família uma bênção do Senhor. Já que eu tenho orado, já que eu tenho apresentado a criação dos nossos conteúdos ao Senhor, e tudo que a gente tem feito aqui é conteúdo cristão que serve de propagação do Evangelho, serve de crescimento da sua vida espiritual e serve também de cura para muitas pessoas. Quero já pedir para você que está chegando aí pela primeira vez ao nosso canal, se inscreva, ativa aí a notificação, o sininho, na opção todas, para que todos os próximos conteúdos, o próprio YouTube avise você que nós estamos com uma nova mensagem para o seu coração. Porque fazendo assim você não vai correr risco de perder nenhum conteúdo nosso, viu? Mesmo que você não consiga abrir em tempo real, mas vai ficar lá a notificação na sua caixinha de e-mail, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Já compartilha, já coloca aí um comentário, dá uma curtida no nosso vídeo. Saiba que cada procedimento que você faz, além de ser uma coisa rapidinho, mas isso vai ter um efeito duradouro no nosso canal e também na sua vida e na vida de outras pessoas, viu? Não, você vai estar fazendo algo que vai voltar para você, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Nós estamos no último capítulo, que é o capítulo 5, a doutrina do serviço cristão, e nós vamos entrar aqui na parte 6, o serviço cristão em relação à conduta moral. Anote aí a referência à Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao 14. Vamos lá. Neste texto, encontramos um imperativo moral para um viver cristão autêntico. É um apelo à vigilância cristã e à conscientização da urgência do tempo. E isto digo, conhecendo o tempo, que há dentro desse... aqui é uma pergunta, né? Que há dentro desse tempo? São os sinais pré-determinados da vinda de Cristo. Por isso, a continuação do versículo 11 é uma exortação ao despertamento espiritual contra toda a indiferença e frieza. Estar despertados implica em estar de prontidão espiritual. As obras das trevas se contrapõem às obras da luz, pois são originadas pelo príncipe das trevas, e suas obras são más e traiçoeiras. Entretanto, o Senhor nos oferece as armas da luz, que são a graça, a bondade e a verdade do reino de Cristo. Agora, vamos já capítulo 13 de Romanos, 13 e 14. Andemos honestamente, diz respeito ao comportamento moral do crente, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Ora, o padrão neotestamentário rejeita as obras da carne. Deus abomina a licenciosidade e a intemperança. Porém, no versículo 14, Paulo convida, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, significa recebê-lo no coração e deixá-lo dominar inteiramente a nossa vida. Não há vitória moral fora de Cristo. Estar revestido de Cristo é ter a presença pessoal do Espírito dentro de nós, limpando e purificando o nosso interior. Agora a gente vai para a parte 7. O serviço cristão em relação aos fracos na fé. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1 a 23. O dever do crente sadio para com o enfermo na fé é o que trata o apóstolo Paulo. Da mesma forma que hoje nos deparamos com os crentes fracos na fé, que facilmente se ofendem e se escandalizam, também haviam isso entre os crentes em Roma. Era um grupo de crentes não muito grande, mas que merecia a atenção do grande apóstolo.
Ele dá 3 importantes lições quanto ao que se refere ao tratamento com esses irmãos fracos. Em primeiro lugar, Paulo anela que se respeite os escrúpulos de consciência daqueles irmãos. Esses crentes são tratados como enfermos na fé, por isso devem merecer o nosso amor complacente para com as suas fraquezas. Há coisas que a consciência dos homens diverge e não convém discutir, nem querer provar o contrário. Pelo fato de serem enfermos na fé, não devem ser rejeitados no meio da igreja. Mas Paulo diz: recebei-os. Disputar com ele seus preconceitos não vale a pena. Não traz benefícios a ninguém. A verdade é que dentro da igreja existiam 2 grupos bem distintos, os mais abertos e liberais e os extremistas, ou excessivamente escrupulosos. Nesse texto, o fraco deve ser recebido com amor, porque Deus o recebeu, e é servo do Senhor, e não servo dos nossos preconceitos e interesses. Diz Paulo: para seu próprio Senhor está em pé ou cai. Isto significa que não temos o direito de julgar os outros. Não importa o estado da pessoa, se está em pé ou caído, o julgamento é do Senhor. A divergência de consciência quanto aos hábitos e costumes existe. Essas questões devem ser tratadas de acordo com a relação com Deus. A questão de certo e errado tem sido uma barreira para muitos, mas isso não nos compete julgar. Antes devemos nos basear para esse julgamento na responsabilidade pessoal de cada um. Nesses versículos está, no caso aqui capítulo 14, versículos 7 ao 9, né? Nesses versículos está a solução apontada. Todos são do Senhor e vivem para o Senhor. Portanto, fracos ou fortes, todos estamos em Cristo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo exorta e critica os que querem julgar o próximo e aponta para o tribunal de Cristo, onde todos os salvos comparecerão para prestarem conta de suas obras feitas através do corpo, bem ou mal, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2. Em segundo lugar, devemos conhecer os limites da nossa liberdade. Aqui está na referência, né, versículo 13 ao 21 do capítulo 14. Assim não nos julguemos mais uns aos outros. Essa exortação já foi dada pelo apóstolo, porém, neste texto, ela tem um sentido especial em relação à liberdade de fazer ou deixar de fazer por causa do meu irmão que é débil na fé. Até onde vai a minha liberdade de fazer qualquer coisa? Como crente consciente da minha fé, minha liberdade deve ser controlada por atitudes coerentes e tementes a Deus, que não firam os fracos. Vou voltar aqui, pessoal, porque a gente começa a parar muito para tentar entender palavras para completar a frase, aí pode perder o sentido para vocês que estão ouvindo, viu? Então eu vou voltar aqui em cima, tenho falado e sempre vou repetir, porque a repetição também ela é didática, a gente sabe disso. Então vamos lá. Até onde vai a minha liberdade de fazer qualquer coisa? Como crente consciente da minha fé, minha liberdade deve ser controlada por atitudes coerentes e tementes a Deus, que não firam os fracos.
Se minha liberdade de consciência prejudica a vida espiritual de alguém fraco, ela se torna negativa. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. O andar cristão tem a ver com a expectativa espiritual de cada um. Alguns se escandalizam facilmente por coisas que a sua consciência não condena, mas nem por isso menosprezamos esses irmãos em Cristo, porque o amor deve estar acima das dificuldades e divergências de pensamento. Jamais o crente forte deve usar de sua liberdade para prejudicar o seu irmão. Mateus capítulo 18, versículo 6. Nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse imundo. No início do versículo 14, Paulo afirma com segurança, abre aspas aqui, eu sei e estou certo no Senhor Jesus. E esta forma de dizer do apóstolo é para diferenciar entre o seu próprio pensamento e o pensamento de Cristo. Quando diz, eu sei, é o mesmo que dizer, é assim que Jesus quer e pensa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Você pode acompanhar aí, ou anotar para você conferir depois. O que seria imundo naqueles dias? O contexto mostra que muitos judeus se escandalizavam porque os gentios comiam certos tipos de carne. Não guardavam o sábado e outros rituais do judaísmo. Aquelas coisas da vida religiosa judaica não eram tidas como importante na nova vida em Cristo, mas alguns enfermos na fé não aceitavam isso. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Paulo fala aqui para os fortes, isto é, com aqueles cuja consciência não é acusada, porque comem carne. Porém, caso o irmão se escandalizasse, porque se come carne, não se deve comer carne, para que a fé daquele irmão não desfaleça. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Só uma coisa aceitável e suprema anima o forte a suportar o fraco na fé, é o fato de que Cristo morreu por ele. O nosso amor e o fato da morte de Cristo por todos devem ser mais forte em nosso coração. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 16 a 21. Confira aí ou anote. Nestes versículos, aprendemos que se alguma coisa em nossa consciência não nos condena, mas pode escandalizar o nosso irmão, devemos evitá-la. É a prática da negação dos nossos interesses em prol dos outros, para evitarmos o prejuízo da obra de Deus. A filosofia cristã põe em primeiro lugar a Deus, depois o nosso próximo. É o bem do nosso irmão que nos leva à negação da satisfação própria, a fim de que o que fazemos ou pensamos não ofenda o nosso irmão, nem venha a enfraquecê-lo. O crente maduro na fé não deve ostentar diante dos mais fracos que ele pode fazer isto ou aquilo, nem ser prejudicado. 3. Em terceiro lugar, tudo que fazemos, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Aí tem a referência no capítulo 14, versículo 22 e 23. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Paulo fala aqui ainda aos crentes fortes. Quando pergunta, tens tu fé? Ele está se referindo ao fato de que, se comermos uma comida com a consciência limpa, não há nenhuma dificuldade, mas o fazemos, devemos fazê-lo diante de Deus. O comer aqui é o símbolo do que minha consciência permite ou não permitir fazer. Se minha consciência permite e não me acusa a fazer certa coisa,
mas isso prejudica o meu irmão, neste caso minha atitude se torna em pedra de tropeço, para o meu irmão. No caso aqui, pedra de tropeço para o meu irmão. O fato de estar convicto da liberdade em Cristo Jesus não me dá direito de fazer alarde dessa liberdade a ponto de escandalizar meu irmão mais fraco. Mas aquele que tem dúvidas, isto se refere à insegurança daquilo que se quer fazer. Porque se alguém faz alguma coisa segundo a consciência cristã recebida, deve fazê-lo por fé. Ora, se alguém tem dúvida quanto ao que se deve fazer, mas por fraqueza acompanha os outros, então vamos voltar. Mas por fraqueza acompanha os outros, então essa pessoa incorre em condenação. Devemos trazer condenação sobre nós daquilo que temos dúvida. Se o comer que acusa a consciência é porque não o faz por fé. E tudo que não provém da fé é pecado. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Agora vamos para a parte 8. O serviço cristão exemplificado. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 1 ao 33. Parte 1, subponto 1. No exemplo de Cristo. De certo modo, Paulo dá continuidade ao assunto do capítulo 14, porém com uma visão especial. Nesses dois versículos, no caso aqui é o versículo 1 e 2, do capítulo 15. Nesses dois versículos, a exortação continua quanto às relações entre os crentes denominados fortes e os fracos. Os fortes devem suportar os fracos nas suas fraquezas, não apenas suportá-los, mas ajudá-los. O propósito do crente forte não deve ser o de agradar a si mesmo, mas o de ajudar os que necessitam do seu auxílio. Paulo exemplifica com Jesus dizendo, porque também Cristo não ajudou a si mesmo. Vários textos comprovam o que foi dito de Jesus nas profecias. Salmo 69, 9, Mateus 26, 39, João 5, 30, João 6, 38. Agora continuando aqui a leitura do capítulo 15, verso 4. As escrituras citadas por Paulo indicam que elas foram escritas para nossa instrução e para que tenhamos esperança. Aqui o versículo 5 a 7. Nesses versículos aprendemos que as relações entre fortes e fracos devem promover a glória de Deus. Aqui Paulo destaca a importância da unidade espiritual entre todos os crentes. Essa unidade deve transcender as diferenças existentes na comunhão cristã. No versículo 8, o apóstolo começa: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. O grande problema estava no fato das diferenças de costumes entre os judeus e os gentios. Paulo não desmerece a importância dos pertencentes à circuncisão, mas reafirma que Cristo é Senhor e Salvador, tanto dos judeus como dos gentios. Para que os crentes gentios não se orgulhassem sobre os crentes vindos do judaísmo, Paulo mostra que o evangelho é superior aos sistemas de vida. Gentios e judeus, fortes e fracos, todos são um só povo em Cristo, pois este foi feito ministro para confirmar as promessas. Quando Paulo se refere às promessas feitas aos pais, está, na verdade, falando dos pais da nação israelita, isto é, dos patriarcas. Porém, o fato de Jesus ter vindo da semente de Abraão
serviu de testemunho para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia. Nos versículos 9 a 12, Paulo faz algumas citações do Antigo Testamento para demonstrar tanto a judeus como a gentios que o plano salvador de Deus por Jesus lhes estava reservado desde o princípio do mundo. E o Deus de esperança é uma oração conclusiva que o apóstolo faz, destacando a importância de que todos os crentes em Cristo são um só povo com uma esperança imorredora, dada pelo Espírito Santo. Subponto 2. No exemplo de Paulo, está aqui na carta aos Romanos 15, 14 a 21 ainda, né? Que é onde a gente está estudando. Nesses versículos, Paulo procurou se identificar mais pessoalmente com os crentes em Roma, explicando as razões de sua carta e o propósito de seu ministério. Paulo dá um exemplo de modesta cortesia e tato. Destaca as qualidades dos crentes romanos, mas a razão que o levou a escrever foi a forte responsabilidade pastoral que ele tinha para com os gentios, apesar de reconhecer que os romanos eram cheios de todo conhecimento. Paulo foi ousado e franco quanto às verdades do Evangelho. Desejava ajudá-los na elucidação de algumas verdades desconhecidas que estavam servindo de polêmica e divisão no seio da igreja. Que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Era uma confirmação de seu ministério recebido diretamente de Jesus. Dizem alguns estudiosos do texto de Romanos que Paulo estava tentando convencer os crentes de Roma acerca de seu ministério, visto que muitos não o reconheciam. Carta aos Romanos 15, 17 a 21. Nestes versículos, Paulo gloria-se em Cristo. Ele não se gloriava de que havia feito alguma coisa, mas sim porque Cristo fez tudo através de sua vida. Nos versículos 20 e 21, Paulo deixa transparecer que a sua ambição maior na vida era pregar a Cristo em todos os lugares onde Cristo não era conhecido. 3, subponto 3 no caso. Os planos missionários de Paulo. Agora aqui está na carta aos Romanos 15, 22 a 33. Nesses versículos, Paulo fala do seu grande desejo de ir a Roma e diz que tem sido impedido por circunstâncias várias. Entretanto, ele sente que suas atividades missionárias nas regiões da Grécia, Macedônia e Ásia Menor já foram completadas. Ele dera início à tarefa evangelística e já podia confiar a obra a outros obreiros, a fim de cumprir o desígnio de seu ministério apostólico. Quando partir para a Espanha, esta expressão aqui, a visão expansionalista missionária do grande apóstolo, a Espanha agora era a sua meta e, para tal, passaria antes por Roma. Glória a Deus, né? Muito forte essa leitura aqui, gente. A gente está quase terminando, mas é muito importante mesmo que nesse último audiobook, que é a parte final aqui, com relação à vida cristã, a gente conclua, porque faltam poucas páginas, né? É um pouquinho cansativo, vou beber uma água. A garganta fica bastante ressecada. Glória a Deus, né? Vamos continuar aqui.
Aí eu vou continuar voltando a frase anterior aqui do livro, para que a gente não perca o foco e não fique confuso o seu entendimento. Glória a Deus. O telefone tocou aqui, aí você acaba desconcentrando a gente, né? Vamos voltar. Nesses versículos, Paulo diz à igreja em Roma que antes terá de ir a Jerusalém, acompanhado por vários irmãos na fé, das igrejas gentílicas. A viagem tinha um cunho filantrópico, pois levariam as ofertas das igrejas da Macedônia e Acaía para os crentes que passavam privações em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem. Deixa eu dar só uma pausa aqui, gente. Espera aí, só um instantinho. Vamos continuar aqui. Só Jesus na nossa vida, né? A gente começa a ler tanto barulho, até mesmo dentro de casa, né? Parece um impedimento, mas glória a Deus por isso. Vamos dar graças ao Senhor. Eu vou ter que voltar aqui. Nesses versículos, Paulo diz à igreja em Roma que antes terá de ir a Jerusalém, acompanhado por vários irmãos na fé, das igrejas gentílicas. A viagem tinha um cunho filantrópico, pois levariam as ofertas das igrejas da Macedônia e Acaia para os crentes que passavam privações em Jerusalém. Isso lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles. Paulo enfatiza que as igrejas gentílicas são devedoras para com a igreja em Jerusalém, visto que a bênção do Evangelho de Cristo partiu de Jerusalém. Era justo que, nesses momentos de perseguições e privações, aqueles crentes judeus fossem acusados, conforme declara o apóstolo. Se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, deveriam também ministrar-lhes os temporais. Meu Deus, muito forte, né? Terminada a sua missão em Jerusalém, não lhe resta outro plano senão ir a Roma e depois à Espanha. Paulo sabia que havia grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e que seu trabalho missionário entre os gentios ainda sofria a resistência de alguns judeus. Mas ele esperava que na sua ida a Jerusalém, juntamente com irmãos representantes das igrejas gentílicas, levando as ofertas para os santos de Jerusalém, fosse bem recebidos. Paulo sabia que havia perigo de vida, pois os judeus mais fanáticos queriam a sua morte. Por isso, solicita à igreja em Roma que ore por essa missão em Jerusalém. Entende Paulo que, acima de tudo, está a soberana vontade de Deus. Paulo espera que seu plano de visitar Roma aconteça a fim de poder comunicar as bênçãos do Evangelho aos santos da grande metrópole. Para tal, ele invoca a bênção de Deus àquela igreja, dizendo: "E o Deus de paz seja com todos vós. Amém." Vamos agora aqui para a parte 9, gente. Já estamos aqui, glória a Deus, terminando, quase terminando, mas ainda faltam 2 páginas, ainda vai tomar alguns minutos. O serviço cristão em relação aos amigos e irmãos na fé. Carta aos Romanos 16, versículo 1 a 27. Tem sido levantada uma tese através dos anos pelos estudiosos de que este último capítulo não pertence à carta aos Romanos, mas sim aos Efésios. O argumento é fraco e destituído de provas, pois coloca dúvidas sobre as pessoas citadas por Paulo.
visto que ele não havia visitado Roma até a data da carta. Ele cita 26 pessoas e 5 famílias, as quais conhecia perfeitamente. Entretanto, não há o que duvidar do endereçamento deste último capítulo, pois Paulo podia perfeitamente conhecer aquelas pessoas citadas em suas viagens missionárias em outras regiões. Algumas das pessoas mencionadas eram conhecidas de Paulo em Corinto e Éfeso, e que certamente mudaram-se posteriormente para Roma, a capital do império. Subponto 1. Paulo recomenda Febe, capítulo 16, versículo 1 e 2. Febe era uma senhora cristã que servia ao Senhor na igreja de Cencreia, um porto marítimo de Corinto. A expressão ao qual serve na igreja que está em Cencreia destaca o termo servir e denota uma função desta mulher nessa igreja. Em outras versões mais atualizadas e aproximadas do original grego, o termo servir é traduzido por diácono, que deixa transparecer ser Febe, que é o nome dessa senhora, uma diaconisa naquela igreja. Paulo recomenda que a igreja recebe fraternalmente a Febe, pois ela era portadora da carta do apóstolo. Recomenda que a ajudem, pois poderia dar testemunho a seu favor, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Paulo destaca uma qualidade ímpar na vida cristã de Febe, que é a hospitalidade. Na versão atualizada, a expressão tem hospedado a muitos, dá o sentido de alguém que patrocina financeiramente alguma coisa na obra do Senhor. A recomendação de Paulo a Febe deixa um marco na história do cristianismo. Gente, eu vou anotar, porque esse ponto aqui é muito importante, porque fala aí da hospitalidade cristã, né? Do apoio na propagação do evangelho. Então é importante que a gente anote para fazer também o nosso plano de estudo, né? Eu não vou repetir, porque a gente sabe que, como a gente está narrando um livro, é só voltar no vídeo. No caso aqui é vídeo, mas é um audiobook. Subponto 2. Paulo saúda individualmente alguns amigos cristãos conhecidos. Aqui está na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 3 ao 6. Paulo faz uma verdadeira lista de nomes obscuros, os quais denotam que o cristianismo verdadeiro se manifesta no profundo interesse humano de uns para com os outros. O coração de Paulo é exposto de maneira especial, pois ele demonstra grande afeição e apreciação a esses amigos. Destacam-se entre todos os nomes citados por Paulo o casal Áquila e Priscila, com os quais Paulo havia convivido há algum tempo em Corinto. Esse casal era fabricante de tendas e agora habitava em Roma e formava com os demais crentes na capital do império, a Igreja de Cristo. Havia uma profunda amizade entre Paulo e esse casal, pois já uma vez tinha exposto as suas cabeças pelo grande apóstolo. Da mesma forma que a igreja em Éfeso reuniu-se na casa de Áquila e Priscila, também há um grupo que se reúne na casa deste casal em Roma, e Paulo saúda a igreja que está em sua casa. Romanos capítulo 16, versículos 5 a 15. Nestes versículos, Paulo saúda pessoalmente a Epeneto, Maria, Andrômico e Júnia, Amplias. São nomes bíblicos que muitas das vezes a gente não conhece, né, gente?
Olha que forte aqui, isso aqui é o versículo da própria carta aos Romanos que tem esses nomes. Por isso que muita gente coloca esses nomes, porque são versículos, são nomes bíblicos. Urbano, Estaques, Apeles, Herodião, a família de Narciso, Trifena e Trifona, Persídia, Pérsida, Rufo, a mãe de Rufo, Assíncrito, vários nomes que estão aqui, Flegonte, Hermas, Patrosas, Hermes, filósofo e Júlia, Nereu e sua irmã Olímpia, etc. São pessoas conhecidas do apóstolo, as quais resultaram de seu ministério apostólico na Ásia Menor, na Grécia e na Macedônia. Vou anotar também, aconselho você dar uma pausa aí, para também anotar esses nomes, porque são nomes bíblicos. De repente, são sugestões aí que nós vamos ter para sugestionar pessoas, colocar nomes, né? Só que o importante é a gente também saber o significado de cada um desses nomes. Carta aos Romanos 16, versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O ósculo é um costume oriental, muito especialmente entre os judeus. O ósculo é uma saudação com beijo. Essa saudação fala de cordialidade e amizade. Paulo queria que essa saudação com ósculo fosse mais que simples gesto de amizade, mas que tivesse um sentido espiritual e fraternal entre os remidos. Esse tipo de saudação não é comum no Ocidente, e Paulo não o transforma numa doutrina ou regra espiritual. Ele se utilizou de um costume próprio da região para dar-lhe um sentido mais profundo e espiritual. Subponto 3. Paulo exorta os crentes em Roma contra os falsos mestres. A referência agora à carta aos Romanos 16, versículo 17 a 20. Rogo-vos que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Como em todo lugar, também em Roma, surgiram entre os crentes elementos carnais disfarçados de cristãos, que ensinavam heresias contra a fé recebida. Contra os tais, Paulo adverte e diz que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina são elementos perniciosos que tornem o sentido original da doutrina bíblica a favor de sutis e enganadoras heresias. Nesse versículo, Paulo afirma que tais elementos não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas gostam de iludir os simples na fé. Paulo regozija por causa da obediência e da devoção dos crentes romanos, mas sente-se na obrigação de chamar-lhes a atenção para tais perigos. Esta está declarada a derrota final e total de Satanás mediante a fidelidade a Cristo. Paulo procura despertar a fé e a confiança dos romanos para perseverarem e resistirem aos falsos ensinos ensinados por Satanás. Subponto 4. Paulo lembra seus companheiros de fé na saudação. Ao lembrar seus companheiros de luta em prol do Evangelho, Paulo revela-se como um obreiro que respeita seus companheiros. Ele não é um personalista nem egoísta, mas declara que todos os companheiros, tais como Timóteo, Lúcio, Jasson, Sovipatro, Tércio, Gaio, Erasto e Quarto, participam do mesmo cuidado, do mesmo sentimento em Cristo Jesus. Destacam-se nesta saudação os nomes conhecidos de Timóteo,
Técio e Gaio. Saudo-vos. Timóteo era cooperador direto de Paulo em Éfeso e foi participante de muitos sofrimentos justamente com o apóstolo. Aqui agora no versículo 22, né, dessa mesma carta, Romanos 16, versículo 22. Eu, Técio, era o amanuense de Paulo. Ele escreveu esta carta ditada por Paulo. É interessante que nesta saudação final, Técio mesmo se identifica saudando a igreja em Roma. Sauda-vos Gaio, o grande amigo e hospedeiro de Paulo. Em sua casa havia reuniões de ensino cristão em Corinto, Atos capítulo 20, verso 4. O subponto 5. A doxologia final de Paulo, capítulo 16 de Romanos 24 a 27. Nesta doxologia, Paulo deixa extravasar seu coração numa harmonia perfeita com o ensino dado na carta. Neste versículo está a saudação oficial das cartas paulinas. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Paulo aqui procura fortalecer seus leitores com a ideia de que o seu evangelho não é outro, senão o evangelho apostólico deixado por Jesus Cristo, o qual seria confirmado na experiência pessoal de cada crente. Que mistério é esse? É o mistério que já havia sido revelado na revelação do Verbo encarnado, João 1:1. 1 ao 3. No caso, João capítulo 1, versículo 1 ao 3, que é Jesus. Observe 3 coisas importantes acerca desse mistério. 1. Estava oculto. 2. Mas se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. E foi revelado a todas as nações para a obediência da fé. Sem dúvida, esse mistério foi revelado a judeus e gentios através da obra redentora de Cristo Jesus. Romanos 9:11, Efésios 3:1 ao 7, Colossenses 1:26 e 27, Colossenses 2:2 e 3, Colossenses 4:3. A único Deus sábio. A glorificação do grande apóstolo alude ao plano perfeito de Deus na revelação de Jesus Cristo. A glorificação pronuncia a crença no único Deus e, quando o denomina de sábio, refere-se ao seu plano arquitetado e oculto desde a eternidade. Clifton J. Allen comenta este versículo assim: o Deus eterno é a fonte da sabedoria e a essência de toda a glória e o fim de todo louvor. Depois de oferecer toda a glória a Deus por Jesus Cristo, Paulo finda a sua carta com um amém. E eu quero findar aqui a narração desse audiobook, Carta aos Romanos, comentada pelo nosso querido, amado irmão Elianai Cabral. Eu quero também findar com um amém, porque dele e por ele foi feito todas as coisas, viu? Quero agradecer a você que ficou com a gente, que acompanhou aí a leitura, o estudo dessa carta aos Romanos comentada por esse irmão. Que Deus abençoe a sua vida, Deus possa recompensar você por tudo que você tem semeado no reino de Deus, por tudo que você tem feito pelo nosso ministério, que vai continuar crescendo, que vai continuar sendo um instrumento de bênção na sua vida, viu? Fiquem todos com Deus e vamos aí aguardar o nosso próximo audiobook. Vai ser um novo livro que vamos estar aí narrando para a glória e honra do nome do Senhor. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.